E aí, pessoal do Face, tudo certo? Vamos começar em instantes. O Jornal da Manhã, Araçatuba. Não é? Jonathan? Vai puxando devagar, por favor. Agora sim, devidamente preparados, nossos patrocinadores no ar, obrigado a todos pela confiança. Pizzaria Panuto, El Braçador, Posto Uni, Academia Malibu. Aliás, amanhã tem Academia Malibu aqui, hein? Aqui hoje, de amanhã? Amanhã o Elvis Silva, coordenador técnico, vem aqui, você já conversa com ele. Elvis, não tem como maneirar? Tem. Bom dia, Rodrigo Treco, nos acompanhando aqui pelo... Aliás, o Rodrigo tem devido aí pra gente, não sei se esse aqui fala. Oi, desculpa, não entendi. Marcelo Rodrigo Treco tá devendo aí pra gente os pães de queijo, né? Não gosta de cobrar, mas fica aí, né? A indagação. Cadê o pão de queijo? Vou perguntar aqui pra ele. O pão não, os pães. Está perguntando cadê os nossos pães de queijo. Pães de queijo. Um jornal para o anunciante que quer mais páginas, mais conteúdo. É isso. Olha só, o Jonathan não toma café da manhã na casa dele, chega aqui e fica cobrando o ouvinte que quer pães de queijo. Dívida, Marcelo, não tem essa não. Seu ouvinte, tio, tia, avó, roubo todo mundo. Tem essa comigo não. Vamos lá, Jonathan. Último patrocinador, último spot. Panuto. Desta vez eu pedi a napolitana. A napolitana qual que é? É uma mais comum, com presunto, queijo. Normais, sem salada. Cara, tudo é diferente lá. Da massa ao recheio, ao molho de tomate que é artesanal. Entre essa semana e a outra eu vou pedir uma. Vamos lá? Você está ouvindo o Jornal da Manhã, Araçatuba. Oito horas 10 minutos. Bom dia, tudo bem? Você está na Jovem Pan Araçatuba? Terça-feira, dia 7 de novembro, Dia Nacional do Radialista. Eu sou o Marcelo Teixeira e a partir de agora sigo ao vivo com você até às 9 horas. Bom dia, Jonathan Alves. Bom dia, Marcelo. Bom dia a todos. E começa agora o Jornal da Manhã Araçatuba, um programa repleto de notícias e entrevistas dos fatos mais relevantes da região. Você pode acompanhar pelo 104.3 do seu rádio, como faz neste momento quem está indo para o trabalho, seja em Araçatuba, Birigui, Guararapes, Penápolis, todas as cidades da região, ou mesmo trabalhando em casa, em tempos de home office, né? Assim como quem já está na estrada, rodovias Marechal Rondon, Eliezer, Montenegro, Magalhães e Roberto Hollenberg, para visitar clientes ou mesmo fazer prospecções. A todos, boa viagem, sucesso nos negócios e volte para casa em segurança. E olha, você também tem acesso ao programa pelo site lr1.com.br, como também pelo aplicativo LR1 e pela página lá no Facebook Jornalista Marcelo Teixeira. Página na qual, inclusive, já estão presentes Madalena Celone, produtora rural do bairro Água Limpa de Araçatuba, também o economista Marco Aurélio Barbosa de Souza, que hoje tem a coluna Traduzindo Economias aqui no Jornal da Manhã, também o empresário Oscar Saito Neto, da HS Bondes de Araçatuba. Bom dia, galera. Muito obrigado pela parceria, Oscar. A equipe da Cafeteria Xodó com Sabor, o João e a Dani. Olha, saindo daqui, iremos ao Xodó tomar aquele cafezinho cada dia mais saboroso, aromatizado, uma delícia. Os salgadinhos de lá que são incrivelmente bem feitos, tudo a um preço muito justo. Daqui a pouquinho, antes das 9h30, estaremos aí, viu? E a equipe também da Nutrio, distribuidora de alimentos, nos acompanhando como faz todo dia pelo aplicativo lr1.com.br. Quem está na audiência é Rodrigo Treco, que nos envia mensagem pelo WhatsApp da Jovem Pan Araçatuba. Rodrigo,
Você sabe porque eu mandei mensagem para você que Jonathan Alves já cobrou. Cadê o nosso pão de queijo? Olha, por favor. Eu sei que é feio fazer cobrança assim no ar, é que o Rodrigo Treco, por outras vezes, trouxe pães de queijo para a gente. Como faz tempo que não faz isso, o Jonathan Alves, quando sai de Birigui sem tomar café da manhã, chega aqui e faz isso de cobrar no ar os nossos amigos, os nossos parceiros de audiência. É isso aí, Treco. Brincadeiras à parte, são 8 horas e 12 minutos. Vamos aos destaques de hoje. Santa Casa de Araçatuba realiza a 9ª captação de órgãos deste ano. Hoje tem sessão na Câmara de Birigui e os vereadores vão analisar 7 itens. Evento do Sincomércio de Penápolis debate impactos da reforma tributária nas empresas. O DOP realiza neste mês em Araçatuba o 6º Seminário de Inovações da Bioenergia. Terça-feira é dia da coluna Traduzindo o Economês com Marco Aurélio Barbosa de Souza. Estão abertas as inscrições para concurso da Polícia Militar de São Paulo. Hoje vamos entrevistar a coach Helena Abel. Ela vem falar sobre gestão do tempo. Como você aí gerencia isso? Faltam horas no seu dia para encaixar tanta atividade? Então não perca a entrevista de hoje. E olha, se você quiser enviar comentários ou perguntas para ela, anote o WhatsApp da Jovem Pan Araçatuba, 18 98106 1043, 18 98106 1043, ou também entra lá no Facebook na página Jornalista Marcelo Teixeira e deixe o seu comentário ou pergunta para ela. 8 horas e 13 minutos, vamos à frase do dia. Todos os dias são uma oportunidade para recomeçar e para planejar um novo caminho. Siga com fé e acredite em você. Frase sem autor definido encontrei na internet. Quem me ajuda com essas frases é Jonathan Alves, ou otimista, ou empolgado, ou entusiasmado. Esta foi para você, hein, Jonathan? Marcelo. Todos os dias são uma oportunidade para recomeçar e para planejar um novo caminho. Siga com fé e acredite em você. Diga, Jonathan. Eu ia falar ousadia e alegria, é isso. É isso, de um otimismo irritante esse rapaz. Brincadeiras à parte, sempre é bom. Agora são 8 horas 14 minutos. E olha, de acordo com o Climatempo, agora em Araçatuba faz 20 graus. A temperatura hoje na cidade deve variar entre 17 e 35 graus. O céu amanheceu ensolarado e olha, haverá aumento de nuvens à tarde, mas não deve chover. É isso. Hashtag previsão do tempo. 8 horas e 14 minutos. Vamos de notícia então? Solidariedade. A Santa Casa de Araçatuba realizou a 9ª captação de órgãos deste ano. A doadora foi uma paciente de 33 anos de Valparaíso. Ela foi internada no dia 3 de novembro com quadro grave de acidente vascular cerebral hemorrágico. A morte cerebral foi confirmada no dia 4, após entrevista com integrantes da Comissão Intra-Hospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos para Transplante. Os familiares autorizaram a doação de órgãos, que ocorreu no último domingo. E olha, a captação foi realizada por equipe do Hospital de Base de São José do Rio Preto. Foram captados o fígado, os rins e as córneas que beneficiarão aí pacientes da fila estadual de transplantes. É isso, né? A gente sempre fala desse assunto que é recorrente. Doe órgãos, se possível, mas principalmente deixe a sua família informada desta sua intenção. Por quê? Por mais que você queira doar, se a sua família, no ato da sua morte cerebral, não permitir a doação, ela não será feita. E, você sabe, doação de órgãos salvam vidas, muitas por sinal. Hashtag doação de órgãos, doe órgãos, solidariedade é tudo. 8 horas 16 minutos. Política. Hoje, a partir das 7 da noite, tem sessão lá na Câmara Municipal de Birigui. Os vereadores vão analisar 7 itens na pauta do dia, entre eles as contas da Prefeitura de Birigui de 2021.
Proposta dos vereadores doutora Osterlaine e César Pantarotto institui outubro como o mês da criança e adolescente, seguros e presentes no futuro. Tem projeto da Prefeitura também que autoriza o município de Birigui a abrir crédito adicional, outro que permite a transferência de recursos do Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa. Tem proposta ainda que cria e extingue cargos do quadro permanente da Câmara e extingue cargos do quadro permanente de servidores da Câmara. E ainda projeto para estimular a geração de empregos em empresas prestadoras de serviços de call center e cobranças. E lembrando, as sessões da Câmara contam com transmissão ao vivo no canal aberto de TV local 18.3 lá no canal Câmara Birigui no YouTube e também na página lá na Câmara Birigui no Facebook. Também é possível acessar a transmissão na página inicial do site birigui.sp.leg.br. E lembrando também, terminada a sessão ordinária, a gravação audiovisual do evento fica disponível no YouTube. É isso, hashtag Câmara de Birigui, hoje tem sessão e como o Marcelo sempre diz, participe da política. 8 horas e 18 minutos. Imposto? O Sindicato do Comércio Varejista de Penápolis vai reunir hoje empresários e contadores da região para discutir o impacto das mudanças causadas pela reforma tributária. Presencial, o evento será realizado a partir das 6 da tarde na sede do sindicato. A palestra será ministrada por Fernando Antônio Alves de Souza Júnior, assessor jurídico da FEComércio São Paulo, a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado, entidade que apoia o evento. O objetivo da federação é levar informações sobre as principais alterações previstas no texto da proposta de emenda à Constituição que trata do tema, além de seus possíveis impactos em caso de aprovação no Congresso Nacional. Na opinião da FEComércio São Paulo, o relatório da reforma tributária apresentado pelo senador Eduardo Braga na Comissão de Constituição e Justiça do Senado tem aspectos positivos em relação ao texto aprovado na Câmara dos Deputados. Contudo, ainda depende de mudanças significativas para não prejudicar a competitividade das empresas, principalmente do setor de negócios. Hashtag Reforma Tributária FEComércio, Simcomércio Penápolis. Bioenergia será realizado nos próximos dias 22 e 23 deste mês o 6º seminário UDOP de Inovações. No evento, serão apresentadas novas tecnologias e soluções mais relevantes para o universo bioenergético. Elas visam o aumento de produtividade e também competitividade, bem como a aplicação imediata nos diferentes elos da cadeia. Serão 2 dias de networking de valor com os maiores players do setor. Nesse período, haverá cerca de 100 horas de conteúdo, mais de 200 palestrantes, moderadores e debatedores, divididos em 12 trilhas de aprendizado, além de um painel magno. Trata-se de uma experiência única e integrada para conectar as empresas do setor de bioenergia com as melhores inovações, tecnologias, tendências, práticas de gestão e ações inspiradoras. Durante o 6º seminário DOP de Inovações, o participante ainda terá a oportunidade de acompanhar uma premiação. Estamos falando do 3º prêmio UDOP Embrapa de Boas Práticas Ambientais e também o prêmio Canasauro e Baby Canasauro Safra 2023, que será retomado neste ano. As inscrições devem ser feitas pelo site udop.com.br/seminário. É só entrar no site, Marcelo, da UDOP, que vai estar lá um banner, no caso um post, escrito 6º seminário, clica nisso e já vai te direcionar para fazer a inscrição. Simples, fácil e excelente. Perfeito. É isso. Hashtag Seminário DOP, inovação é tudo, bioenergia, hashtag sucro alcooleiro. 8 horas e 21 minutos. Coluna semanal, agora no Jornal da Manhã. Araçatuba é hora da coluna Traduzindo Economês, com Marco Aurélio Barbosa de Souza, que está nos acompanhando pela live e vai ver e vai ouvir ao vivo a sua própria coluna. Ele, que é economista, especialista em pesquisas de economia local e regional, além de professor da FACFEA. Hoje, o Marco Aurélio analisa dados recentes do censo do IBGE referentes ao perfil da população da região de Araçatuba. Confira! Bom dia,
Olá, Marcelo e ouvintes do Jornal da Manhã. Recentemente, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, divulgou os dados do censo demográfico relacionados à faixa etária e sexo por município. É um dado importante para se pensar em políticas públicas, principalmente quando se olha as mudanças demográficas ao longo do tempo. O envelhecimento da população, a redução da população em idade escolar, tudo isso traz reflexos para a economia, gerando oportunidades e ameaças. No caso da região administrativa de Araçatuba e seus 43 municípios, o dado do censo totalizou uma população de 774.967 a Helena é magrinha, sente frio. Com mulheres predominando, com 391.351 mulheres, bom, seguida por homens com 383.616. Mas um dado a gente vai para um intervalo, aí no próximo bloco eu vou te chamar. Na hora de falar, eu vou pedir para você mudar no microfone, você pode regular a altura por aqui, deixar ele bem pertinho da sua boca, tá? Totalizou 52.380 habitantes na região, um aumento nominal de 50 mil pessoas, ou seja, 49%, comparado ao último dado do censo de 2010. Aqui já demanda um olhar por parte do poder público, das suas políticas públicas e também do setor privado, que pode, como se diz, aproveitar as oportunidades dessa mudança para oferecer produtos e serviços para essa população idosa que vem crescendo. Outro aspecto importante é um aumento em relação as pessoas com mais de 90 anos, que é uma curiosidade. Em 2022, a região contava com 3.345 habitantes com mais de 90 anos, mostrando um pouco essa questão da saúde, da resiliência e da longevidade da população, que traz também, é claro, implicações previdenciárias, implicações em relação aos equipamentos públicos para poder dar qualidade de vida para esse segmento populacional. Em relação à chamada população idade escolar, os dados mostram um arrefecimento no comparativo do censo 2010 com o censo de 2022. Bem, são dados importantes para os agentes econômicos, para as empresas, para os governos, para se pensar desde políticas públicas, planejamento estratégico, alocação de recursos orçamentários, o olhar em relação às tendências, a temática do desenvolvimento urbano, da previsão de demandas por segmentos, da reestruturação de serviços públicos, mobilidade urbana e gerando, claro, reflexos tanto econômicos como sociais. Vamos acompanhar os novos dados do censo que devem sair no decorrer dos próximos meses, que trazem um retrato da região e, portanto, são importantes para nós que trabalhamos nessa área do planejamento, do desenvolvimento, porque permite pensar melhor a alocação de recursos em curto, médio e longo prazo. Ficamos por aqui e aguardamos novidades nas próximas semanas. Este foi Marco Aurélio Barbosa de Souza, economista dos bons, diga-se de passagem, sempre trazendo informações relevantes aqui da região administrativa de Araçatuba. Hashtags colunas semanais do Jornal da Manhã, traduzindo o economês, Observatório Econômico, uma plataforma bem interessante, aí comandada por Marco Aurélio Barbosa de Souza, que faz uma compilação de dados, tanto federais, estaduais, regionais e municipais, para fornecer a empresários, a entidades, ao poder público, dados relevantes para a tomada de decisões. Parabéns, Marco Aurélio, um abraço a você e muito obrigado pela parceria de sempre. 8h27, a gente vai para um rápido intervalo e no segundo bloco teremos, uma entrevista bem interessante aqui. Você, assim como eu, tem problemas para gerenciar o seu tempo?
Tá sobrando atividade para as horas do seu dia? Pois é, eu estarei aqui com a coach Helena Abel, que vai nos ensinar, ou ao menos tentar fazer com que gerenciemos, bonito isso, né? Gerenciamento, enfim, que a gente gerencie melhor o nosso tempo. São 8h27, em 4 minutinhos apenas a gente volta. Continue aí. Jornal da Manhã, Araçatuba. Hola, prontos para una experiencia única en Araçatuba. Conheçam o El Braçador. E aí, Helena, tudo certo? Gerenciemos, olha, para que gerenciemos. De manhã, embora esteja correto, de manhã dá um bug, né? O cérebro, enfim. Mas você sabe que ontem eu estava conversando com um colega e ele me mandou o link de uma pessoa em São Paulo que dá palestras sobre isso. Gerenciamento depois eu vou te encaminhar. Se é que você já não conhece, que eu não lembro da pessoa. Assim, de bate-pronto. Ele também tem problema com Jonathan? Jonathan não, porque ele é mais acelerado que o tempo dele, entendeu? então você desacelera. Rapaz do céu, é que ele tá na flor da idade, a gente tem fôlego, né? Tá com 23 aninhos. Então você dá 800 atividades por dia, encaixa tudo, dá conta e no outro dia tá aqui cedinho. Mas, Jonathan, Eu falei, é melhor começar agora, viu? Esse é o tempo. Ontem ele começou. No Instagram tá isso, desacelere. Desacelere. Ontem ele começou na academia. Já tá todo dolorido hoje. Claro. Sabe de nada, Inocente, sabe de nada. Hoje você tá dolorido, espera amanhã. E Amanhã eu vou é o treinar dia. hoje também. Amanhã é o dia. É, mas aí o seu educador físico lá, que vai fazer um treino pra... E você baixou o aplicativo? Baixei, só não sei se ele fez o treino. Então ele vai fazer e vai colocar lá pra você. Você não repete hoje os exercícios que fez ontem. Você faz um outro conjunto de músculos para deixar que aqueles que você acionou ontem descansem, viu? Muita calma nessa hora. Ele não vai com gás, né? E acelerar, quer fazer tudo isso. Deus me livre, não faço aquele treino amanhã não. Hoje não. Oxe, ele faz sozinho. Ele. Ó, último spot. Calabresa artesanal e mussarela especial cremosa derretendo na boca. Sem falar naquela massa de longa fermentação que só A gente vai para alguns agradecimentos, dá uma notinha, mais uma notícia e aí te chamo. Só R$ 69,90. Pizzaria Canuto, Rua Brigadeiro Luiz Antônio. Vamos voltar, Jonathan. 90 Araçatuba, de terça a domingo. Ah, e tem delivery também. Peça pelo iFood e pelo Ele baixou iFood. esse aqui, meu treino aqui, ó. Meu treino. Academia não é de Deus, não. Academia não é de Deus, não. 8h30, estamos de volta. Este é o Jornal da Manhã Araçatuba e eu, Marcelo Teixeira. E eu sou o Jonathan Alves, pessoal. Lembrando que vocês podem acompanhar pelo 104.3 do seu rádio, pelo site lru.com.br, pelo aplicativo LRU e também pela página lá no Facebook Jornalista Marcelo Teixeira. E no momento da gratidão é hora de agradecermos a audiência e também a interação daqueles que todos os dias são parceiros nossos aqui no Jornal da Manhã. Quero hoje fazer um agradecimento especial e parabenizar a equipe aqui do SRC, porque hoje é o Dia Nacional do Radialista. Então aí vão os nossos abraços a Marcelo e Márcio Rocha, ao Xande, Bruno, Dani, Omar, João Luiz, Jéssica, Ilka, Alessandra, Diego Fernandes, Regis Antônio, Brenda, Jennifer, Vera Lúcia. A todos vocês, parabéns pelo dia de hoje. Considero todos como radialistas. Um abraço também a Priscila Rigon e Beatriz Longini, que já passaram por aqui, jornalistas, colegas nossas de profissão. Gratidão é tudo. Jonathan Alves,
os seus agradecimentos de hoje. Marcelo, vou mandar um abraço pra uma galera que estava reunida comigo ontem, que o Marcelo fala que eu não jogo vôlei, mas eu vou te falar agora, Marcelo, a nata do vôlei aqui, ó. Um abraço pro Rick, pra Yumi, pro Soneca. Nata do vôlei. Olha, pro Soneca, pra Gabi, pro Turiúba, pro Adriano, também pro João, pro Marco Júnior, pra Bia, também pro Igão, pro Thiago, pro Matusa, que a gente chama de Matusa, que é Matusalém, o Gui, o Júlio, o Joãozinho, o outro Gui também, o Marcão, e no caso eu também tô aqui nessa emenda. Aqui também um abraço pro Eric, esse lá de Maringá, Marcelo, um abraço pra Viviane, pra Carol, pra Adriele, pra Nelma, também pra Duda, pro Rogério, pro Leandro. Também um abraço pra Dona Coraci, pra Dona Angélica, lá de Birigui, que falou onde você tá. Eu falei, tô na rádio, Dona Angélica. Vou ouvir. Que bom. Uma senhorinha, muito gente boa, gente finíssima. Ô, Jonathan, mas eu tô pensando aqui, você no intervalo me disse que ontem você foi à academia e à noite ainda jogou vôlei? É claro, Marcelo, que o pai tem que Aí ter, chega né? aqui de manhã todo dolorido, acha que, eu tô conseguindo, né? Muito bem. Mas o vôlei, Marcelo, não precisa tanto de tanto esforço, né? De certo modo, não. né? Tem resistência, né? Você é, por acaso, líbero, que não corta, fica só lá atrás defendendo? Ontem eu fui líbero, obviamente, né? Não consegui. Academia, Então. Ontem ficando como líbero, no caso. Mas devo te dizer que se sobraram dúvidas de ontem, amanhã o Elvis Silva, que é coordenador técnico da Academia Malibu, onde você começou suas atividades, estará aqui dando entrevista pra gente, aí você já soluciona as dúvidas, já vê se está fazendo tudo corretamente, enfim. Embora eu saiba que lá na Malibu você teve um acompanhamento, vão elaborar o seu treino, colocar ali no aplicativo, vai dar tudo certo desde que você não ache que é o super-homem e que consegue todo santo dia fazer um monte de exercício, né? Eu falei, professor, eu sou o super-homem não, se me dá um exercício fácil aí. Mas à noite foi jogar vôlei. Fui jogar vôlei, ó. Sei. Tá bom. Mas tá valendo, né? Hashtag gratidão é tudo. Olha, Jonathan, e para que não percamos a mania, a gente tem que agradecer também, no momento da gratidão, os nossos patrocinadores, aqueles que acreditam, que põem fé na gente, que são parceiros e vice-versa, né? Como, por exemplo, o Posto Uni, afinal de contas, são 3 unidades em Birigui, mais 3 em Araçatuba, lá em Birigui, 2 na Euclides Miragaia e 1 no Silvares, todas com a qualidade Ipiranga, assim como as 3 de Araçatuba. No Posto Uni, você sabe, o atendimento é excelente. Como eu não canso de dizer aqui, a partir do momento que o Posto Uni passou a ser nosso patrocinador, por dever de ofício, e assim considero, passei a abastecer e fazer todos os serviços lá no Posto Uni, que eu já conhecia, mas não fazia com exclusividade, afinal de contas eu gosto de passar por outros estabelecimentos também, mas passei a avaliar mais a miúde o Posto Uni nas 3 unidades. Então eu passo ali na Pompeu de Toledo com a Sarjob Mendes e Tupinambás, passo no Alto da Brasília, na saída lá do lado da Vila Nissan, em frente ao Hospital do Olho, e passo também na rotatória da Baguaçu com a Pompeu de Toledo e Valdir Felizola de Moraes. Não tenho nada que desmereça o Posto Uni, pelo contrário. Os atendentes, os frentistas, chamam assim, os consultores de logística da Ipiranga, né, atendem muito bem. A loja AMPM, com aquela coxinha que Jonathan Alves ainda está aguardando, não é? Muito boa, por sinal. E todos os serviços de forma geral. Também mando lavar o carro lá, então tá de parabéns. Um abraço a toda a equipe do Posto Uni. Ia falar alguma coisa, Jonathan? Eu ia falar que eu vou passar lá hoje para comer essa coxinha, né? Faça isso, não se arrependerá. Mas, caso não queira a coxinha e queira a pizza, você sabe, vá à pizzaria Panuto. Em primeiro lugar, a massa, que na Panuto é de longa fermentação, ficando sempre leve e muito saborosa. Em segundo lugar, o molho de tomate, que na Panuto é artesanal. Para finalizar, o recheio, que na Panuto contém ingredientes totalmente diferenciados. Tá esperando o que então para passar na Pizzaria Panuto? Rua Brigadeiro Luiz Antônio, 190, no mesmo lugar da antiga Bambinella. Peça também pelo BuyFood e pelo iFood. Da Malibu a gente já falou bastante aqui, né? Amanhã o Elvis estará aqui, Jonathan Alves vai tirar dúvidas com ele, então passe lá, fica ao lado do Aqui tem equipamentos super modernos, piscina, sala de spinning, pilates, por aí vai. Aqui tem, ali na José Ferreira Batista, uma loja muito grande, do ladinho, Academia Malibu. Vá lá,
faça musculação, faça exercício aeróbico, faça musculação e fique como o Jonathan Alves, forte, bem-humorado, sorridente. Vem para Malibu. Vamos de notícia então. Segurança Pública. O governo do estado de São Paulo autorizou a abertura de concurso público para a contratação de 2.700 soldados de segunda classe da Polícia Militar. Para participar, os candidatos devem ter entre 17 e 30 anos, exceto aqueles que já pertencem aos quadros da PM e estar em dia com as obrigações eleitorais e militares. As mulheres precisam ter altura mínima de 1,55 m e os homens de 1,60 m. As inscrições começaram na segunda-feira e vão até o dia 20 de dezembro, devendo ser feitas exclusivamente pelo site da VUNESP, organizadora do concurso. A remuneração, salário inicial para o cargo de soldado segunda classe da PM é de R$ 4.850, incluindo salário base e regime especial de trabalho policial. E olha, este é o terceiro concurso público com vagas para reforçar o efetivo da Polícia Militar da atual gestão. Em maio e junho foram abertos 2 concursos com 2.700 vagas para soldados segunda classe e 200 vagas para alunos oficiais. Além disso, no último dia 19, foram autorizadas mais 200 vagas de alunos oficiais para também um novo edital. É isso. Hashtag Polícia Militar do Estado de São Paulo, inscrições abertas, segurança pública. O Jonathan, antes de passarmos à entrevista do dia, preciso dizer que em falando de academia, a Agnodice Fernandes, nossa amiga Noi, está falando aqui que ontem esteve lá na Câmara Municipal de Araçatuba e assistiu à homenagem aos fisiculturistas de Araçatuba. E aí ela cita um deles, o grupo liderado por Vinícius Fernandes Sônego. Muito bem, Noi, muito obrigado por compartilhar. E quem também entrou é a Ariane, lá do Instituto Liberal da Alta Noroeste, o ILAN. Lembrando que na próxima sexta-feira, lá no Mariá Hotel, vai ter o café da manhã com empreendedores do ILAN. E aí, quem quiser participar, basta entrar em contato com o 18 991 46 12 38. 18 991 46 12 38. Quem também passou a nos acompanhar depois que eu falei que Jonathan Alves começou a malhar, adivinhe, Edivaldo Alves Cabral entrou lá e falou: opa, o Jonathan eu conheço. Um abraço, Edivaldo, Nino, quem mais? Beto também, Orlando, Gui, todo mundo. Todo mundo que todo santo dia fica na audiência. Também abraços a, deixa eu ver aqui, Renato Toledo, da Toledo Multiservice, que acabou de entrar. O pessoal aqui, como sempre, dando audiência, prestigiando, se informando no Jornal da Manhã Araçatuba. E agora, às 8h40, nós vamos à entrevista do dia. Quem está aqui comigo no estúdio da Jovem Pan Araçatuba é a coach Helena Abel, que você agora passa a ver aqui na live da página Jornalista Marcelo Teixeira. Ela que está aqui para falar de gestão do tempo. Como você gerencia isso? Faltam horas no seu dia para encaixar tanta atividade? Você trabalha, tem filhos para criar, tem a casa para limpar e não consegue fazer tudo ao que se propõe? Preste atenção então no que a Helena vai falar aqui com a gente. Helena, bom dia, muito obrigado por atender ao nosso chamado de entrevista para falar de um tema muito interessante, diga-se de passagem, não é? Bom dia, Marcelo, eu que agradeço a oportunidade e falar desse tema para mim sempre é muito tranquilo, porque eu sou essa pessoa, né? Então, mas é um problema que eu posso dizer de muita gente. Não é? Não é só uma pessoa, não. É de praticamente todo mundo e é crônico, né? Parece que nunca passa. Deixa eu te perguntar, quero começar com algo conceitual, mas vamos lá. É possível gerenciar o tempo? Sim, com certeza. Como é que a gente faz isso, então? Grosso modo, é só organizar a rotina, não? Não. Então, vamos lá. Não, porque depende muito da pessoa, Marcelo. Porque cada pessoa tem o seu feeling, cada pessoa tem o seu momento. Então, tem pessoas que já é nato, ela só precisa organizar. Tem pessoas que não gostam. Então, mesmo que você fale, olha, tem como. Mas eu não gosto. Porque sabe uma coisinha que tem, uma tal que nós, coaches, falamos muito, que são as crenças? As pessoas falam assim, eu não gosto de rotina.
Isso é uma crença limitante? É, porque a pessoa não entende que a rotina é excelente para todo mundo, a começar inclusive para bebês. Olha, seria possível dizer que a falta de rotina é uma espécie de rotina, não? Sim, porque a pessoa acaba usando, inclusive, isso como uma desculpa para não fazer determinadas coisas. Procrastinar. Aí procrastina. Mas desculpa, eu te interrompi. Você falou que até bebê tem que ter, né? Tem, né? É verdade. Tem. Por quê? Porque você já começa, tudo que você começa na infância já ajuda na fase adulta. Uma vez me perguntaram, Helena, quantos anos uma criança pode começar a falar sobre, por exemplo, finanças? Falei, a partir de umas 7, 8 anos ele já tem essa habilidade para aprender. Perfeito. Então, a rotina sempre é muito bom para todo mundo, né? Facilita muito, na verdade, né? Você sabe que eu, particularmente, depois que nasceu minha primeira filha, eu tenho um casal, você sabe, eu cheguei a uma rápida conclusão que educação é disciplina, né? Não é aquela coisa militar, é a disciplina de você estabelecer rotina, porque senão a criança, nós percebemos isso muito claramente, eu e minha esposa, que minha filha, foi a primeira, ela se perdia, né? Não sabia direito o que fazer, e inclusive isso influenciou na escolha da escola, da primeira escola dela. Na verdade, nós colocamos uma escola que dava liberdade total para o aluno fazer tudo a qualquer momento do jeito que quisesse. Não durou muito tempo, eu tirei e falei, não, eu preciso, na verdade, que ela acompanhe o que nós estamos pregando em casa, que é a disciplina, que é a rotina. Então eu preciso de uma escola que esteja alinhada. Eu não tomei o cuidado de prestar atenção nisso para escolher a primeira escola, mas da segunda para frente deu tudo certo. Então tem que ter a rotina. Tem que ter, porque acontece que, isso que você falou do se perder, isso acontece muito. Essa fase de criança, todas as fases têm os seus momentos, né? Então, quando ele tem uma rotina, facilita em algumas coisas. Principalmente hoje, Marcelo, que todo mundo tem muita coisa para fazer, a começar as crianças. Criança tem uma agenda absurda. Né? E se não fizer um gerenciamento de tempo já dessa idade, a criança fica o quê? Com um estresse absurdo depois. Sim. Né? Você vê que depois não faz o quê? É aquela criança que você olha e fala assim, nossa, mas não está fazendo nada. Não é que ela não está fazendo nada, ela tem tanta coisa que ela não tem tempo, inclusive, de ser criança. Perfeito. Perfeito. E aí também vem ansiedade, aquela coisa aí vai toda, criando, né, de querer atropelar o tempo. Isso. Se você conversar com os psicólogos que trabalham com criança, uma das coisas que elas mais falam é sobre isso. Porque, inclusive, criança hoje não tem tempo ocioso. É verdade. Não tem. Sai da escola, tem atividade. Aliás, a escola, já em função aí da Base Nacional Curricular, tem um mundo de atividade em um curto período de tempo. Aí tem as extracurriculares, e aí tem atividade física, e aí tem o inglês, e aí, enfim, não sobra tempo para brincar. Não. E aí fala assim, eu coloco no esporte a brincar. Não é. Brincadeira é outra coisa. É outra né? coisa. Eu coloco para ir fazer uma aula de balé. Não é brincadeira. Porque lá ela tem obrigações. Sim. Né? E se ela não organiza isso, então quando a gente fala de tem como organizar, a partir da infância você já começa a fazer isso. E a rotina seria o primeiro passo para a gestão do tempo ou existem outras questões envolvidas aí? Primeiro, Marcelo, para a pessoa poder fazer uma boa rotina, ela precisa identificar algumas coisas porque ela não consegue se organizar. Então vamos lá. Né? Não tem como eu fazer uma agenda, por exemplo, se eu não consigo... Você estava falando do aplicativo aqui com o nosso colega? Aplicativo é excelente, todos os aplicativos são excelentes, mas ele precisa você fazer o quê? Colocar informações no aplicativo, ele por si só ele não vai fazer. Se a pessoa, eu posso falar, faça um aplicativo para gerenciar seu tempo. Se ela não colocar uma boa agenda e ela não tiver uma rotina e descobrir o que ela precisa fazer, não vai funcionar. Vai ser mais uma coisa para perder tempo. Mas aí, vamos lá, agenda. Por exemplo, eu tenho uma, e aí eu entupo de coisas para fazer. Como montar uma boa agenda e com isso gerenciar o tempo? Primeiro, saber qual que é as prioridades. Perfeito. Você tem que colocar tudo em ordem de prioridade. Porque nem tudo que você às vezes está querendo fazer na sua agenda é prioritário. Pode ter certeza que não. Não, porque o ser humano tem a tendência de querer fazer 10 coisas ao mesmo tempo. E tudo é prioridade. E tudo é prioridade. Tá. E não é. Então ele precisa colocar uma ordem de prioridade. O que é prioridade de fato agora? No caso, por exemplo, o que é prioridade para nós aqui? Nós estarmos aqui conversando, isso aqui. As outras atividades minha, sua, do nosso colega aqui, é Jonathan, né? Jonathan. Virão depois. Então a gente tem que fazer isso. O que acontece? Eu tô aqui, mas eu tô pensando, eu vou fazer, eu não fico focada naquilo que eu vou fazendo. Então eu tenho que ter isso.
Primeiro ponto, ter a prioridade. Segundo ponto, eu tenho que identificar de fato se isso é importante ou urgente, porque nem sempre é. Ah, essa prioridade que eu estou fazendo agora é importante ou é urgente? Ah, mas que diferença tem? Tem. É importante eu estar aqui? Sim. Era importante eu estar... Só que era urgente eu estar como? No horário determinado, porque você tem um horário. Sim. Né? Então, a gente precisa identificar essas coisas. Perfeito. Terceiro ponto, aí entra para o planejamento. Aí só o planejamento. Aí você planeja as suas ações. Por quê? Porque você tem que colocar as suas ações, tá? Eu tenho então uma ordem de prioridades das minhas ações, só que eu tenho que colocar tempo para cada uma, com início, meio e fim. O que acontece? Eu faço 10 coisas, começo todas e não termino. Ou termino de uma forma meia boca. Ou faz algumas e vai deixando outras. E assim, aparece... E aí joga para amanhã, vai atolando amanhã e os dias seguintes. Isso é procrastinar também. Eu deixar para depois não é só necessariamente assim, eu vou empurrar com a barriga, não. Algumas coisas, uma coisa que ninguém sabe o que é procrastinar, uma pessoa que procrastina muito é quem é perfeccionista. Você associa o perfeccionismo à procrastinação? Por quê? Porque, por exemplo, eu preciso dobrar esse papel. Eu perco tempo querendo praticamente que todas as pontas fiquem iguais. Tudo simétrico. Então eu me preocupo tanto que eu perco tempo em ser perfeito demais. Sendo que tem coisa que só eu sei que não vai dar certo. Só eu sei que não é. Se você olhar, eu dobrei o papel, você vai olhar que você vai falar assim pra Milena, esse papel tá perfeito. Eu vou falar assim, não, tem uma pontinha fora. Tem uma ponta que não tá aqui. Enquanto eu não fizer que todas as pontas eu estou vendo, mas você não. Você vai olhar e falar assim, tá dobrado em 4 partes o papel. Então é uma espécie de procrastinação. É. Mas aí a pergunta, então eu já emendo porque estão me fazendo aqui também. Como não procrastinar? Aquilo que eu falei inicialmente. Primeiro eu tenho que definir minhas prioridades. E aí eu tenho que ter o quê? Objetivo, tá. Pra que o Jonathan tá fazendo academia pra quê? Vamos usar ele de exemplo? Tá, pra ganhar massa magra, pra ficar forte, porque ele é magrinho, você tá vendo. Porque eu preciso... Aí, se ele ficar só nisso do objetivo, daqui a pouco, ao começar uma dor no músculo que ele vai desistir. Qual que é o motivo pelo qual você quer fazer? Porque eu quero ganhar massa, por isso. Então, quer ficar bonitão. Não importa o motivo. A questão toda é que eu preciso focar no motivo, não no objetivo. Quando eu pego as minhas prioridades que eu falei inicialmente aqui e as coloco em ordem certinho, eu preciso focar então naquilo que eu preciso. Por que eu preciso fazer determinada ação? É onde eu foco mais. Tem que ter um propósito. Tem que ter propósito. Então, para eu poder sair da procrastinação, é justamente isso. Eu preciso focar na atividade que eu estou fazendo agora. Mas aí, no presente. Então, mas isso, para você que trabalha com isso, tenho certeza que é fácil. Mas, por exemplo, eu e o Jonathan, não. Como é que eu defino o tempo? Estou indo já para o planejamento. O tempo. Né? Porque eu trabalho com uma agenda do Gmail. E aí eu coloco as prioridades por cor. Sim. O que é vermelho é urgente, o que é amarelo mais ou menos, o que é verde, vou trabalhando assim. Só que da mesma forma, Helena, eu encho, é uma avalanche de atividades que não deixa folga de uma para outra. Como é que eu determino o tempo de cada uma? Como é que eu sei que eu acertei e não estou colocando algo que é difícil de ser feito ou praticamente impossível, de forma a que fique para um outro momento, fique para amanhã? O que você precisa... Você sabe o tempo que você gasta para fazer cada atividade. Em tese, sim. Em tese. O que você tem que fazer? Colocar, então, um tempo certo para... é 1 hora para isso. Colocar período. Eu vou fazer um negócio, por exemplo, uma atividade que são 2 horas. É só 2 horas. Só que eu tenho que fazer o quê? Deixar uma janela de tempo entre uma atividade e outra. É o que a gente não faz. Não faz. Você vai emendando uma. Vai emendando. E o que acontece? Se acontece uma intercorrência pelo dia... Você se perde. Sim. E aquela história que você joga para outro dia. Então, o que é certo? Eu consigo fazer... Eu tenho... Vamos supor aqui o seu horário do trabalho. Você tem quanto tempo aqui o seu programa? Como é que é? Desculpa. Quanto tempo você tem de programa? 1 hora. 1 hora. Então, você não tem um tempo determinado para cada coisa? Sim. Então, por que você não faz na sua vida? Você entendeu? Por quê? Porque você tem horário. O horário aqui já é pré-determinado porque você tenha 1 hora de programa e que você precisa de 15 minutos para isso, tem um tempo para isso. E na nossa vida, se a gente, embora seja difícil, também a gente precisa fazer isso. É onde facilita. Eu tenho 24 horas. Todo mundo tem 24 horas.
Só que eu preciso definir o que eu faço entre a hora que eu vou dormir e a hora que eu acordo. Eu vou dormir, beleza. Tá. Da hora que eu acordo, porque tem gente que produz mais à noite, por exemplo. Sim, tem isso ainda, né? Tem a questão do seu horário mais produtivo. E a gente tem que respeitar isso. Tem. Por quê? Você coloca as suas atividades mais complexas no horário que você produz mais. Mais produtivo, perfeito, faz sentido. Então aí você já começa a contrabalançar. Tá, eu, por exemplo, eu não sou produtiva após o almoço. Então, ontem, por exemplo, eu estava atendendo. Para mim é tranquilo, porque eu estava conversando. Agora, se eu tiver que fazer alguma coisa que eu ficar focada, eu não produzo muito. Entendi. Então, eu coloco atendimento à tarde. Só se a pessoa prefere de manhã. Eu, de manhã, eu rendo muito. Eu faço 10 coisas. Com tempo, com início, meio e fim. Então, já ajuda bastante nisso. Então, assim, se eu no trabalho, porque é uma exigência, eu consigo também trazer isso para o meu profissional. Porém, eu tenho aquilo que sempre vou voltar nas prioridades. Eu tenho hoje para fazer 5 atividades. Eu vou colocar lá, uma eu vou gastar 1 hora, uma eu vou gastar 2, tá, vai dar aí o meu período. E aí eu colocar então, começo uma, começo outra. Interrupção, porque a gente sabe, né? Aí você tá lá trabalhando, você vê uma notificação do WhatsApp, ou toca o telefone, ou você levanta para fazer alguma outra coisa. Não é muito prejudicial? É também uma forma de procrastinação? Deixar-se ser interrompido? Sim, porque é a pessoa que não tem foco. É uma pessoa que se distrai com qualquer coisa. O que acontece? O WhatsApp, eu, por exemplo, o meu celular, quando eu estou fazendo minhas atividades, ele sempre fica no silencioso, eu não gosto. Por quê? Todas as notificações, a pessoa para de fazer o que está fazendo, e aí hoje, o que a gente faz? A gente coloca para cada pessoa, para cada coisa, um barulho, né? Uma notificação. Isso. Aí tá, o grupo A. Então começa a chegar, eu paro porque a curiosidade do ser humano é muito maior. Então, o que eu recomendo? Deixa no silencioso no momento que você está fazendo as suas atividades. Crie uma situação e um ambiente, não é? Você sabe que eu aprendi isso com a nutricionista, eu aprendi isso com o educador físico, porque todos eles falam a mesma coisa. Marcelo, crie situações. A nutricionista, ela me diz o seguinte, eu digo para ela, eu tenho dificuldade em resistir a doce. Isso. O que ela me diz? Tire os doces da sua visão ou do seu alcance. Por que você come doce? Porque eles estão à sua disposição. Sim. Aí eu falo, é verdade, eu coloco bala no baleiro, coloco o bombom no bombom. E próximo onde você está. Isso. Né? Então eu vou ali, estico a mão, pego, e ela fala isso, olha, então, corte. O educador físico, ele fala a mesma coisa. Sim. Se você tiver à sua disposição os equipamentos, né, não é que eu preciso ter todos os equipamentos de academia em casa, mas eu tenho, por exemplo, uma bolinha de tênis. Aquilo que é mais, aí eu fico apertando, tá aqui à sua disposição, tá parado? Pega lá, aperta. Né? Tem um pezinho, vai lá, tá na sua casa, tá chovendo, tá frio, você não quer ir lá fora, faça dentro de casa. Facilite as coisas. Como você está dizendo, crie o ambiente para que você não seja interrompido, nem procrastine e consiga ficar focado. E outra, quando eu falo de colocar cada tempo para cada coisa, Marcelo, eu posso pegar e fazer o quê? Determinar um período, um tempo, 1 hora, 2 horas, não importa, para fazer o quê? Ir para as redes sociais. Não que a gente está falando que a pessoa não possa ir. Claro, nem tem como hoje. Nem tem como. Né? Porém, colocar um tempo. Hoje é 2 horas para eu olhar as mensagens, responder. Principalmente hoje, que a gente usa muito o WhatsApp para trabalho. Inclusive, isso também tem que colocar. Por quê? Para você atender melhor os seus clientes. Claro. Então, tudo isso. Então, por isso que você colocar lá. Minha rotina começa às 6 horas da manhã e termina às 18. Então, eu vou colocar o quê? Eu vou fragmentar meu tempo nesse período. Entendi. Eu vou colocar, então... Aí, coloque, então. Por quê? Para você evitar as distrações. Porque a maior distração e o lugar onde a pessoa mais perde tempo, o desperdício de tempo hoje é rede social. Com certeza. O celular você não presta atenção, entra a madrugada dentro, né? Não. O celular hoje é um apêndice, né? Sim, sim. Então, o que acontece? Então, coloca um tempo. Se você tem isso, principalmente a pessoa que tem dificuldade, como você mesmo falou, né? O que faz para tirar a distração? Tira do seu foco. Perfeito. Né? Helena, tem bastante gente participando aqui. A Agnodice Fernandes, a Noia, ela está falando que realmente ela não consegue administrar tudo que tem. Ela fala que ela identifica que o período dela produtivo é o noturno, né?
Tá falando que é um prazer reencontrá-la aqui. Ai, que bom. O Oscar Saito Neto, ele ficou com uma dúvida, e esse foi o motivo, quando eu estava lendo a pergunta dele, e que você me fez um questionamento, eu me perdi um pouco, porque ele estava perguntando aqui, Helena, por favor, você disse, o negócio tenha foco no seu motivo e não no seu objetivo. Acho que, Oscar, ela está falando o seguinte, motivo, né, e não meta. Então, Jonathan quer ficar saudável, ganhar massa magra, mas não ficar em cima de, tenho que chegar a tal peso, ficar com tais medidas, e sim na atividade. É mais ou menos por aí, Helena? Por quê? Eu vou dar um exemplo mais prático. Por exemplo, quem faz, que dá para elucidar melhor, a pessoa que, por exemplo, quer fazer uma dieta. Eu quero emagrecer. Todo mundo. Eu quero emagrecer. Ponto. Eu quero emagrecer, eu vou comer a balinha. Eu quero emagrecer, eu vou na atividade física só o dia que dá vontade. Eu quero emagrecer por quê? Porque eu preciso de saúde, preciso de qualidade de vida. Eu vou focar no porquê. Entendi. Eu preciso. Quando a gente fala de tempo, é a mesma coisa. Para que eu preciso fazer uma boa administração do meu tempo? Eu tenho que ter, inclusive, eu já fiz atendimento de pessoa que precisava para fazer atividade física, porque o motivo dela o quê? Ela precisava cuidar da saúde. Cuidar da saúde. Não encontrava tempo para fazer. Não tinha tempo para fazer uma atividade física. No mínimo, caminhar. Caminhar, você não precisa de tempo. Você não vai, né? Mas ela não tinha nem isso. Então, o porquê aí, de repente, não sei se esclarece a dúvida dele, né? Bem claro, bem claro. Muito bom. Helena, outra coisa aqui que estão perguntando, no meu WhatsApp particular. Como ser mais produtivo, Helena? Quando o meu trabalho depende de pessoas que geralmente atrasam, e aí o meu dia vai se encavalando uma ação atrás da outra. Isso depende qual é o tipo de relacionamento com essas pessoas. Se são prestadores de serviço e trabalham junto é uma coisa, aí entra um pouco do delegar, né? E de ter os objetivos juntos aí no coletivo. Ou se essa pessoa presta um serviço que não está junto com você. Por exemplo, nós podemos ter uma atividade, uma coisa, a sua entrevista ia depender, falar comigo, eu chegar aqui no horário, de ter o meu comprometimento, de estar no horário que você me falou que eu deveria estar aqui. Sim. É uma coisa. Agora, se nós trabalhássemos juntos, aquilo que você faz depende, por exemplo, você depende do feedback, vai depender muito do relacionamento. Grau de relacionamento. Do grau de relacionamento. Perfeito. Deu para entender muito bem. Na questão do coletivo, Marcelo, aí entra um pouco da gestão de tarefas, e aí vem, que você tinha me questionado já sobre isso, do delegar tarefas de acordo com a habilidade da pessoa. Não adianta passar coisas que a pessoa não tem ou habilidade ou competência. E aí, se é uma pessoa, se eu sou acelerada e eu tenho que trabalhar com uma pessoa, eu vou ter que fazer o quê? Equilibrar a situação. É uma pessoa que eu sei que ela demora a determinar. O que eu faço? Eu passo para ela um pouco, eu melhoro o tempo, ou mudo o tempo, ou eu passo antecedência para ela, para que quando chegar em mim, chega no tempo certo. Eu tenho que conhecer também a outra pessoa. Você está falando muito de um termo aqui que eu fico me pensando, qual é a diferença? Você falou muito de tarefa. Qual a diferença entre planejar tarefa e planejar o tempo? A tarefa, você vai determinar quais são que você vai fazer durante ali o seu dia, né? E aí o tempo é o tempo que você vai gastar para fazer cada uma delas. Pode falar. Né? Então, o que acontece? Eu tenho 10 tarefas hoje para fazer. Eu vou colocar uma classificação, quais são as tarefas que demandam mais tempo. Eu vou primeiro identificar quais as tarefas, quais são as rotineiras. O que é uma tarefa rotineira? Vou dar um exemplo besta. Em casa, o que é uma tarefa rotineira para dona de casa? Lavar louça. Lavar louça. Então, é a prioridade? Porque se a pia estiver daquele jeito, né, você não consegue nem fazer comida depois. Exato. E aí eu vou ter, quanto tempo eu levo para lavar uma louça? Então, eu tenho hoje para lavar louça, eu tenho roupa para passar, então eu vou definir as minhas tarefas. E aí eu vou colocar tempo para cada uma das tarefas. Entendi. Então, planejar tarefa é diferente de planejar o tempo. E gestão de tempo, como você já falou, diz respeito ao trabalho, mas também a outros aspectos da vida, lazer, dormir. Eu posso começar a gerir o meu tempo de trás para frente? Vou te explicar. Eu preciso de 6 horas de sono.
Então eu coloco lá, ó, eu tenho que dormir 6 horas. Eu acordo às 5, então eu tenho que dormir 11 horas da noite para acordar às 5 da manhã, e aí vou planejando o restante do meu dia e vou fazendo o meu planejamento. Pode ser assim? Pode. Por quê? É aquilo que eu falei, sempre vai ser de acordo com a característica da pessoa, Marcelo. Isso. Tem gente que dorme 4 horas, tem gente que precisa de 8. E fica tudo bem, dorme 4 horas e a pessoa tá legal, consegue fazer suas coisas sem Conheço, não acho normal, acho que esse povo é meio doido, mas brincadeiras à parte, tem gente que consegue. Mas a gente tem que respeitar muito isso. Sim. Né? E outra coisa, quando a gente fala de planejamento, de rotina, é de segunda a domingo, não é de segunda a sexta. Né? Boa. E aí você me diz, e o lazer também, você precisa colocar no seu planejamento, por exemplo, você tem família, você tem os seus filhos. Você tem que colocar no seu planejamento semanal um tempo para os seus filhos. Eu já fiz atendimento de pessoas que não aparecia a família na rotina dela, a ponto de eu questionar, você não tem família? Tipo, ela é casada? Eu sou casada, tenho filho, tá? Eu falei, eles estão aonde na sua rotina? Uia. Então tem que tomar cuidado. Então a rotina, e aí é muito importante. Para quem, por exemplo, na questão... hoje é muito complicado, Marcelo, porque questionam muito sobre o quê? Como conciliar trabalho e casa e família. Você consegue fazer no quê? Nesse seu planejamento semanal. Você vai colocar o quê? Como eu falei, vai fragmentar o seu tempo. Você vai colocar lá, segunda, eu vou fazer isso, de tal hora, e colocar horário, Marcelo. Isso que é importante. Perfeito. Helena, você é coach, você utiliza, eu imagino que você faça atendimentos individualizados, mas você faz familiar também, ou empresarial, Sim. ou não, o negócio é individual? Eu sou uma coach de negócio, de pessoal e profissional, né? A minha formação é para os dois casos, então eu atendo, inclusive, com finanças, porque eu trabalho a pessoa primeiro para depois trabalhar na questão de orçamento, não só na gestão. A gestão eu trabalho bastante no individual, mas faço palestra também se for preciso. Embora na palestra vai ser tipo isso aqui que a gente está falando, né? Uma conversa mesmo, passar alguns pontos. Agora, no atendimento individual, eu vou trabalhar a pessoa porque é onde eu identifico mais a necessidade. Entendi. E aí... chora. Imagino que sim. E leva muito tempo? Você tem um número mínimo de sessões para fazer esse atendimento? Depende da pessoa, Marcelo. Sempre vai depender da pessoa. É personalizado. É personalizado. Por exemplo, na questão da gestão de tempo, depende da pessoa, vai dar aí umas 2 horas para atender. As outras questões dependem muito. Tem pessoa que um atendimento resolve. Tem pessoas que 10 ainda não. Você utiliza um método próprio ou um método já existente que você adapta? Eu criei o meu, na verdade, porque o que tem por aí, embora seja, né, a gente aprende isso, é generalizado, e eu não gosto de trabalho generalizado. Perfeito. Porque se eu for atender você e o Sim, Jonathan, não é a mesma coisa, claro. Não tem como. Claro, entendi. E você utiliza, e aí a gente falou em aplicativo, você utiliza algum aplicativo que você fala, olha, indica para as pessoas? Não. Não? Você sabe como que a minha rotina já é muito porque eu sempre fui assim. Porque quem me ensinou a ser desse jeito foi minha mãe. Por isso que eu tô te falando da importância da família. De inserir isso já na infância. Perfeito. Porque a minha mãe fazia isso comigo, tudo. Como é o nome de sua mãe? Minha mãe hoje não tá mais aqui, minha mãe chamava Ana. Inclusive a minha mãe, eu aprendi a fazer lista de compra com a minha mãe. Então, tudo que eu sou hoje, ela me ensinou na minha infância, Marcelo. Por isso que é importante isso, de rotina. E eu tinha rotina para tudo. Muito bom, é isso. Então começa com a rotina, aí você falou também da importância do planejamento, de focar no motivo e não na meta final, de que existe o porquê de você estar fazendo a ação. Prioridades. Helena, vamos deixar os seus contatos, então, para quem quiser achar Helena Abel e falar, por favor, querida, me ajude a eu me organizar e gerenciar o meu tempo. Nas redes sociais aí, HelenaAbel.oficial. Abel, sem H, né? A-B-E-L. Isso, Abel de sobre... Isso, Helena com H? Helena com H, Abel.oficial, Facebook, Instagram. Tá. E o número do telefone aí, 18 98174 8870. 98174 8870. 8870. Quem está te mandando abraço aqui, pois está acompanhando a entrevista, é o empresário Rodrigo Andolfato. E ele me parabenizou. O Rodrigo é um grande incentivador nosso, na verdade, Não é? né?
Muito e assim, bom. Marcelo, eu fico muito feliz em poder colaborar contigo, porque é de fato um tema complicado, difícil, que eu sei, porque quem não tem hábito vai ter um pouquinho. Mas olha, uma coisa eu garanto para você e para quem está aí nos vendo, nos ouvindo, que se dispor a fazer, faz. Que bom, bom saber disso, viu? Helena, quero te agradecer aí pela participação. E você sabe, a gente se conversa, a gente se tromba aí pela cidade, sempre que tiver algo relevante para compartilhar com a nossa audiência. Com certeza. Os microfones estarão abertos, tá certo? Obrigada pela oportunidade, estou à disposição sempre, né? E eu sei que é muito complicado, mas que a gente puder ajudar as pessoas a se organizar em todos os sentidos aí, a gente está aí. É isso, obrigado, bom dia para você. Para você também, beijo, gente. Olha, quero mandar um recado aqui, ó. Na verdade é esclarecer uma pergunta do Oscar. Esclarecer não. Oscar Saito Neto, empresário, está na nossa audiência e pergunta: qual a opinião da Helena sobre a matéria economia financeira ser incluída na grade curricular do Estado de São Paulo? Oscar, é o seguinte, em razão do tempo, não tenho como perguntar agora, mas nos próximos dias eu vou trazer aqui ao programa a educadora financeira Mariana Lapenta. E aí ela vai poder responder com mais propriedade ao seu questionamento, tá certo? Muito obrigado pela participação de hoje, pois já são 9h08 e a gente precisa ficar por aqui. Por hoje é isso então, eu adianto, olha só, que amanhã eu vou entrevistar o educador físico e coordenador técnico da Academia Malibu de Araçatuba, o Elvis Silva. Ele estará aqui falando sobre os benefícios da musculação. Aproveito a ocasião para dizer que informação verdadeira é tudo e você encontra lá no Jornal Liberal, no site lr1.com.br e também no aplicativo LR1. Está na sua loja de apps, seja o seu celular Android ou iPhone. Muito obrigado pela audiência, continue na Jovem Pan, porque vem aí muito pop rock. Tenha um ótimo dia e até amanhã, se Deus quiser.